Depois que o Trump foi eleito ano passado, a percepção geral, ou pelo menos de boa parte do público, era de que ele iria realmente tomar o lado de Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia e negociar um fim para a guerra com vantagens claras para a Rússia. Pelo menos era isso que se esperava da tal proposta de se encerrar a guerra em 24 horas, né? Seria basicamente impor ao Zelensky um cessamento imediato de toda a ajuda norte-americana à Ucrânia e dizer para ele que não havia mais esperança, que a Rússia tinha ganhado a guerra em seus meios. Mas agora, depois da posse, a situação mudou completamente de face e Trump está agora colocando Vladimir Putin contra a parede. Vamos ver como foi isso? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e nesse canal a gente te deixa informado de temas de defesa e geopolítica. Olha aqui então o post do Truth Social que o Donald Trump fez, dizendo exatamente o que ele pretende fazer na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que as propostas originais dele para a assinatura de um cessar-fogo imediato, assim como ele tinha conseguido lá no Oriente Médio, né, entre Israel e o Hamas, não foi aprovado por Vladimir Putin. Então o Trump agora negocia com base nos seus termos, ou seja, assine o acordo de paz ou a gente vai piorar a situação para o seu lado. Aliás, está escrito literalmente isso aqui. As coisas vão somente ficar piores. Vamos entender de forma mais estruturada o que está acontecendo com essa matéria de hoje, publicada apenas 4 horas atrás pela BBC. Trump pede a Putin para acabar com essa guerra ridícula na Ucrânia ou enfrentar novas sanções. Donald Trump alertou que imporá altas tarifas e mais sanções à Rússia se Vladimir Putin não conseguir acabar com a guerra na Ucrânia. Escrevendo em sua plataforma de mídia social Truth Social, ele disse que ao pressionar para resolver a guerra, estava fazendo um grande favor à Rússia e ao seu presidente. Trump havia dito anteriormente que negociaria um acordo, um fim para a grande invasão em larga escala que a Rússia empreendeu em fevereiro de 2022 em um único dia. Respondendo à ameaça de sanções mais severas, o Kremlin disse que continua pronto para um diálogo igualitário, um diálogo mutuamente respeitoso. E no final das contas, o Dmitry Peskov, que é o assessor de imprensa do Kremlin, disse: "Estamos esperando por sinais que ainda não chegaram", acrescentando que a Rússia não vê nada de novo nas ameaças de Donald Trump de impor novas sanções. Isso quer dizer, na verdade, que a Rússia rejeitou a proposta feita por Trump para resolver a guerra de forma imediata, assim como foi resolvida lá na faixa de Gaza, comentei antes. E todo esse argumento do Trump de estar fazendo um grande favor à Rússia ao pressionar pela assinatura de um tratado de paz imediato é porque a economia russa está sendo pressionada de maneira irreversível agora a favor da guerra. Ou seja, que num futuro próximo a economia russa vai realmente se encontrar em péssimos lençóis por conta dos gastos exagerados com a guerra e também a perda de mão de obra com o esforço de guerra na linha de frente. Dmitry Peskov continuou dizendo que ele gosta desses métodos, pelo menos gostava deles durante sua primeira presidência. Então o Peskov aí compara o Trump de 2025 com o Trump de 2020. Pelo menos ele espera que ele continue na mesma linha de pensamento. Putin disse repetidamente que está preparado para negociar o fim da guerra que começou em 2014, mas que a Ucrânia teria que aceitar a realidade dos ganhos territoriais russos, que atualmente são de cerca de 20% de suas terras. Ele também se recusa a aceitar que a Ucrânia se junte à OTAN, a aliança militar dos países ocidentais. Kiev, por seu lado, não quer abrir mão do seu território, embora o presidente Volodymyr Zelensky tenha admitido que talvez tenha que ceder temporariamente algumas terras atualmente ocupadas. Nesse ceder temporariamente aí, creio que o Zelensky está se referindo, claro, à Crimeia e também Luhansk e Donetsk, que estão ocupadas desde 2014 e que tem uma grande parcela de sua população de etnia russa. Na terça-feira, Trump disse em uma entrevista coletiva que falaria com Putin muito em breve e que parece provável que ele aplicaria mais sanções se o líder russo
não se sentasse à mesa. Mas em sua postagem no Truth Social, no dia seguinte, quarta-feira, ontem, ele foi mais longe. Vou fazer um grande favor à Rússia, cuja economia está falhando, e ao presidente Putin, escreveu ele. Agora palavras do Trump. Acertem agora e parem com essa guerra ridícula. Isso só vai piorar. Se não fizermos um acordo e logo, não tenho outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas, sanções em qualquer coisa que esteja sendo vendida pela Rússia para os Estados Unidos e para vários outros países do globo. O balanço comercial da Rússia com os Estados Unidos hoje já não é mais grande coisa, então a inserção de tarifas nesses produtos não iria lá incomodar muito mais assim o Kremlin, mas aí entra o comércio com esses outros países aí, que está pouco especificado, e pode incluir, inclusive, sanções aos próprios países, esses outros países que ele cita aqui, que fazem o comércio diretamente com a Rússia. Continuando, ele escreveu: vamos acabar com essa guerra que nunca teria começado se eu fosse o presidente. Podemos fazer isso de um jeito fácil ou de um jeito difícil, e o jeito fácil é sempre o melhor. É hora de fazer um acordo. O ex-representante especial de Trump para a Ucrânia, o Kurt Volker, disse que a ameaça de Trump de sanções mais sérias à Rússia dá um sinal a Vladimir Putin de que isso vai piorar e não melhorar. Falando ao programa Today da BBC Rádio 4, ele acrescentou: devemos incentivar Putin a dizer, ok, agora é a hora real de se fazer um acordo. E essa afirmação aqui é justamente o cerne da surpresa, de muita gente que esperava que o Trump simplesmente desse a Ucrânia numa bandeja de prata para o Vladimir Putin. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ao Fórum Econômico Mundial na terça-feira que pelo menos 200 mil soldados de paz, peacekeepers, seriam necessários em qualquer acordo. Ou seja, que uma força internacional de 200 mil soldados, provavelmente vindos de países europeus, teria que ser colocada na fronteira entre as duas forças russa e ucraniana, que hoje dividem ali um campo de batalha, uma terra de ninguém. Ele disse a Bloomberg que qualquer força de manutenção da paz em seu país teria que incluir tropas americanas para representar um impedimento realista à Rússia. Não pode ser sem os Estados Unidos, mesmo que alguns amigos europeus pensem que pode ser. Não será. Disse ele, acrescentando que ninguém mais arriscaria tal movimento sem os Estados Unidos. Aí sim a gente pode observar um distanciamento, pelo menos até o presente momento, entre os posicionamentos de Zelensky e Trump. Trump não quer envolver os Estados Unidos diretamente nessa guerra, não quer ter que enviar soldados americanos para aquela região, mas Zelensky diz que uma força meramente europeia, composta principalmente ali de soldados poloneses, britânicos e franceses, poderia ser o suficiente para parar as ambições de Putin num futuro de médio a longo prazo, que é o prazo que o Putin precisaria para recompor suas forças armadas, que hoje não se encontram no melhor dos estados. Embora os líderes da Ucrânia possam apreciar a postura mais dura de Trump, eles sempre disseram que Putin só entende a força como argumento. E a reação inicial de Kiev aos comentários do presidente dos Estados Unidos sugere que são ações que as pessoas estão esperando, não palavras. Isso quer dizer o seguinte, que até então Kiev acha que o Trump só tem ameaçado e que só essas ameaças não vão mudar a posição do Putin, que a única coisa que o Putin entende é uma demonstração real de força. E esse entendimento que Kiev está colocando aqui não é um entendimento novo, isso já é levantado ao longo da história para se lidar com agentes russos. Notadamente, lá no comecinho dos anos 60, o general Lucius Clay, quando a Alemanha Oriental passou a primeira cerca de arame farpado, dividindo as duas seções de Berlim, o Lucius Clay comentou que os russos somente entendem a força como argumento, que não adiantaria aos Estados Unidos ficarem somente no plano diplomático. E essa contra-ação norte-americana resultou então no famoso enfrentamento dos tanques no Checkpoint Charlie em 1961. Trump não especificou onde mais penalidades econômicas podem ser direcionadas ou quando. As importações russas para os Estados Unidos despencaram desde 2022 e já há todos os tipos de restrições pesadas em vigor. Atualmente, as principais exportações russas para os Estados Unidos são fertilizantes à base de fosfato e também platina.
Falando à BBC, Volker disse que a economia russa poderia sofrer danos substanciais se Trump escolhesse preservar ou fortalecer as sanções mais duras dos Estados Unidos até agora, que ele disse terem sido impostas apenas quando o antecessor de Trump, Joe Biden, deixou o cargo. A Rússia realmente não sentiu tanta pressão quanto poderia, disse o Volker. Então tá posto aí um cenário em que os Estados Unidos, mediante a continuidade de uma recusa de Moscou em negociar o final da guerra, pode agir com medidas muito mais pesadas, visto que o assessor do Trump disse que até agora eles não sentiram medidas pesadas, sentiram as medidas que o Joe Biden lá impôs, né? Mas que, segundo eles, não seriam as medidas mais severas que poderiam ser tomadas pelos Estados Unidos. E você que acompanha o noticiário geopolítico todo dia, gosta desses assuntos e gosta também de história militar, que tal você acrescentar um item bem interessante na sua coleção pessoal aí? Dá uma olhada nessa coleção de 10 cards exclusivos dos 80 anos do dia D que eu adquiri ano passado lá na Normandia. São cenas maravilhosas que destacam diversas passagens da Segunda Guerra Mundial relativas ao desembarque aliado no noroeste da França que iniciou a libertação da Europa. E tudo isso aí pode ser seu por um preço bem baratinho, porque o bilhete da nossa rifa custa só R$2 e você pode comprar pelo link que está aqui, ó, na descrição. Compra já os seus bilhetes então e boa sorte. Agora me diz você aí, o que é que você acha que essa situação entre o Trump e o Putin vai resultar? Nós vamos realmente ver uma pressão muito forte dos Estados Unidos que pode forçar Moscou a optar pelo fim da guerra num curto ou médio prazo? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aqui na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.